Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do LabJ Entrevista. A nossa convidada de hoje é Elisa Prado, especialista em gestão de crise de empresas. Boa tarde, Elisa, tudo bem? Muito bem, muito prazer. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de estar com vocês aqui. Obrigada, a gente que agradece. Bom, vamos começar, né? Elisa, tua jornada profissional começou logo cedo. Quando concluiu o superior, quais oportunidades que iniciaram essa trajetória e como influenciaram na construção da tua carreira? Então, olha, a minha carreira começou da seguinte forma: eu fiz comunicação na PUC de Campinas, e morei lá durante, essa foi dos 18 aos 22 anos, mais ou menos, assim, e eu saí logo da de Campinas e fui para São Paulo, porque tinha começado a pensar em namorado e tal, e meu namorado foi para São Paulo, e eu quis sair de Campinas e ir para São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, tinha me formado em relações públicas na PUC, né, como eu te contei, e eu não conseguia trabalho, porque era uma época de 1980, muita recessão no país, e eu não conseguia trabalho na área de relações públicas. Até tem um caso interessante que, tinha um anúnciozinho, assim, dizia: "Banco contrata uma relações públicas", tal. Falei: "Uau, né, é lá que eu tenho que ir mesmo, né", em São Paulo já. E aí eu fui atrás, desse banco, falando: "Olha, eu sou relações públicas, eu gostaria de, né, trabalhar e tal". Ele disse: "Ah, é para ser recepcionista aqui no banco". Então, naquele momento, não se sabia, não se entendia bem a área de relações públicas. Era muito difícil conseguir um trabalho, mesmo em São Paulo, né, que é uma cidade com uma capacidade gigante de empregabilidade e tal. Então eu tive que começar, minha carreira não como relações públicas, mas como secretária executiva, porque eu não conseguia trabalho naquele momento e para mim foi muito importante isso também, né, porque eu tinha estudado línguas, né, tinha o inglês, eu tinha o espanhol, isso favoreceu para ter esse trabalho como secretária executiva. Bem, fui, comecei a trabalhar e sempre ligada na possibilidade de eu ir para a área de relações públicas. Quando me ofereceram uma possibilidade de ir para uma agência de publicidade, e da agência de publicidade, eu fiquei pelo menos uns 4, 5 meses ali, e, uma pessoa que eu conheci, uma profissional de relações públicas, tinha saído de uma grande agência de RP, que era a ABO Governmator. E eu disse: "Olha, eu queria muito ir para minha área, que é a área que eu sou apaixonada nessa área de RP, e eu queria muito ir para uma agência trabalhar com clientes e tal". Então ela me abriu as portas, e foi quando eu consegui, depois de um ano de formada, eu consegui definitivamente ir para a área de RP, trabalhando numa grande agência. Foi uma das pioneiras em relações públicas aqui no Brasil, e para mim foi um grande aprendizado, porque eu comecei a trabalhar com clientes muito sofisticados, grandes e com grandes problemas, né, problemas de crises e de identidade. Trabalhei na época com o Copersucar, era um grande cliente da agência, e que na época estava sendo discutida muito discutida a questão do açúcar, né, de que aquele momento começou a se falar sobre os malefícios e os benefícios do açúcar. Então eu trabalhei nesse tema, muito tempo, e não só com o Cobersucar, mas outros clientes também, e foi aí que eu comecei a entender definitivamente o trabalho estratégico que é a comunicação com os stakeholders, com os públicos de interesse. E eu me apaixonei por isso, né, o fato de, dar prioridade para a comunicação interna, para os colaboradores, respeitar muito a imprensa, respeitar muito os investidores, acionistas, né, eh, os clientes. Então foi assim que eu me formei, iniciando com uma agência e depois indo para, eu trabalhava para, dentro dessa agência, para uma empresa que era a Tetra Pak, que era a cliente da agência, e como eu comecei a conhecer muito sobre o cliente, eles me contrataram como gerente de comunicação lá. Aí comecei a trabalhar em empresas. Eu trabalhei muitos anos na Tetra Pak, trabalhei muitos anos na Vivo, né.
estava na Vivo quando nós lançamos a marca em 2003 e fiz parte dessa grupo de pessoas, um grupo integrado que colocou a marca presente no país. E então eu tive em grandes empresas e também em agências, o que para mim favoreceu muito esse conhecimento na área de comunicação corporativa, relações públicas. Foi assim. E como manter essa versatilidade com o mesmo propósito? Tu acabou, né, de nos exemplificar, né, que tu trabalhou na Vivo e também, em produtos alimentícios. E como é que mantém com o mesmo foco? São empresas diferentes, com serviços diferentes, mas como é que era o teu serviço para eles? Não, perfeito. Como você diz, setores completamente distintos, né, e que, o importante dentro das relações públicas da comunicação corporativa, não tem muito a ver com a questão do setor, é você entender quais são os públicos de interesse daquela empresa, daquele setor, e trabalhar muito com a partir do plano estratégico daquela empresa, você olhar para aqueles stakeholders e ver qual é o impacto, qual é a informação, qual é a comunicação que você quer e o relacionamento que você quer ter com esses stakeholders. Porque o mais importante hoje, Anita, é a gente trazer o impacto positivo daquela empresa para a sociedade, né. É isso que você tem que fazer, é relacionar, é ser uma ponte. A pessoa da área de comunicação, ela é uma ponte entre a empresa e os stakeholders, né. Então, o que primeira coisa que você precisa fazer quando você entra dentro de uma empresa, é entender em profundidade a identidade, a marca, a razão de ser daquela empresa, a identidade daquela empresa, o propósito. Por que que essa empresa faz o que ela faz? Então, em primeiro lugar, é isso. E conhecer a fundo o planejamento estratégico dela, para onde ela quer ir, onde ela está hoje, a fotografia dela hoje e para onde ela quer ir. Conhecendo isso, você traça o seu plano de comunicação para aquela empresa, para aquele setor, para ela, aquele setor se comunicar com aqueles stakeholders, né. Então, independe, né, do serviço, do produto. O que é importante é você conhecer a fundo aquele negócio, para você poder comunicar bem. E esse era o teu diferencial quando tu, ia propor, as tuas medidas, né, as tuas propostas para as empresas? Porque logo, né, desde o início, assim, a gente fez essa trajetória na tua carreira, hã, qual era o teu diferencial, assim, diante das outras pessoas para conseguir os postos que tu conseguiu de hoje em dia? Eu acredito que era isso, se conectar com a o negócio da empresa. O que acontece muito, e já acontecia nos tempos que sempre trabalhei, é da desconexão da comunicação com o negócio. Ah, vou te explicar. A estratégia da empresa é ir para um determinado, lugar, né. É ser a empresa mais admirada, em tecnologia da informação. E aí a comunicação está desconectada daquilo, tá. Ela está fazendo coisas, informando coisas para os públicos que não tem a ver com aquela razão de ser da empresa. Eu acho que isso foi um diferencial meu. Eu tive muito ligada às áreas de marketing, às áreas de vendas, dos negócios, e ajudando e apoiando os negócios e a empresa a crescer. Então eu via a comunicação como um instrumento estratégico para o desenvolvimento sustentável das empresas. E logo em seguida, né, em 2008, perdão, tu foi apontada pela Escola de Comunicação, Arte e Artes da USP como profissional de comunicação do ano. O que isso representa para uma profissional nesse ramo? Então isso foi muito bacana, foi muito importante para mim esse prêmio, porque eu estava num momento da minha carreira que o reconhecimento era importante, porque, foi uma conquista atrás da outra. Essa área de relações públicas é uma área, Anita, que a gente precisa provar e comprovar que a gente está trazendo resultados o tempo todo.
Não é uma área como, eu sou médico. Então, a medicina, per se, ela traz um excelente benefício para as pessoas, para a saúde das pessoas, porque ninguém discute o benefício que um médico ou que a medicina traz para as pessoas. As relações públicas, a comunicação corporativa, ela é sempre discutível. Será que foi o marketing que fez? Ou será que foi a outra coisa? Outra iniciativa que trouxe esse benefício ou essa reputação para a empresa? Então, ela é sempre como um ponto de interrogação. Então, o dia todo, você tem que acordar de manhã e dizer: como que eu vou provar com dados e fatos, principalmente com números, que eu estou trazendo um benefício para aquela empresa ou para a reputação daquela marca? Então, para mim, naquele momento, e você pergunta sobre essa premiação, foi muito importante por isso, porque é, na verdade, um reconhecimento de um trabalho que estava sendo feito já há muitos anos. E eu fiquei muito feliz de receber isso da ECA, porque, na verdade, eu queria muito ter feito naquele momento, uma pós-graduação ou um mestrado, né? Porque a ECA, para mim, foi sempre uma escola de referência, essa escola da USP, né? E hoje tenho uma relação muito grande com eles, dou aulas, faço cursos também lá, então, para mim é uma referência muito grande, fui muito feliz eu ter ganho esse prêmio em 2008. E logo em seguida, né, depois desse prêmio, tu escreveu o teu primeiro livro em 2014, que é Imagem e Reputação na Época da Transparência. De 2014 para 2025, que diferenças podem ser analisadas na gestão reputacional das organizações? Então, que pergunta interessante, é uma diferença muito bom. Interessante a gente pensar, naquele momento eu já falava de era da transparência, né, foi esse primeiro livro, eu falei, reputação na era da transparência. E até hoje, nas aulas que eu dou, nas palestras que eu faço, eu falo muito dessa era da transparência que nós estamos vivendo. Então, de lá para cá, as redes sociais tomaram conta, né, das percepções. Então, reputação tem muito a ver com percepção. E o meu tema dos meus livros todos é a gestão da reputação de uma empresa. E para conquistar reputação, você precisa entender esse ecossistema que nós estamos vivendo hoje, que é de total, as pessoas querem participar, elas querem dar opinião, qualquer coisa que é colocada, qualquer iniciativa que uma empresa toma e coloca nas redes sociais, aquilo é discutido, porque as pessoas querem dar opinião. Isso é a voz, né, das redes sociais, as pessoas tiveram voz. Então, a reputação das empresas, elas estão hoje nas mãos das pessoas. Isso que mudou do início do meu trabalho, lá atrás, para os dias de hoje. Antes, a gente colocava uma comunicação, um anúncio no veículo de comunicação, num jornal, na rádio, e sei que lá, na TV, e estava tudo resolvido, Anita. A reputação da sua empresa estava construída porque você colocou aquele anúncio e todo mundo acreditou. Hoje, se você coloca um anúncio, qualquer coisa que você faça, faz um patrocínio de um show, ou você faz um apoio a uma ONG, tudo o que você fizer vai ser discutido pelas redes sociais. Então, a reputação, antes você construía por meios pagos. Você pagava aquele anúncio, colocava e estava resolvido. Hoje, você tem que trabalhar a conquista da reputação, a conquista de uma boa percepção dos seus públicos com relação à sua marca. É muito diferente. É uma guinada de 360 graus, né? Porque hoje você tem que trabalhar e conquistar o respeito, a admiração de cada pessoa. Veja a dificuldade, né? E pessoas que têm experiências com a sua marca. Então você vai, por exemplo, hoje num supermercado, e você fala: "Vou comprar uma geladeira", né? Exemplo qualquer. Você, antes de ter chegado ali naquele ponto de venda, você olhou no Reclame Aqui, você viu Glassdoor, você viu, as redes sociais,
Você falou com a sua mãe, com a sua tia, com a sua avó, com não sei quem, com seus amigos, para ver se aquela marca entrega o que promete, Hum. certo? É isso que a gente faz. Aí você vai para as redes sociais e começa a pesquisar preço, tarará. Na hora que você viu tudo isso, aí você vai comprar a sua geladeira. Mas na hora que você chega na loja para comprar a geladeira, você já sabe tudo. Você sabe preço, cor, quem compra, como fazer, tarará. Você sabe tudo. Você já está ali decidida a comprar aquilo porque você pesquisou. Então, é um ecossistema. Antes era a marca, achava um slogan bacana, colocava os anúncios e aquilo estava vendido. E hoje é uma conquista um a um para você conquistar e ter reputação da sua marca. E só tendo reputação que você consegue reter e atrair talentos. Você consegue vender mais, trazer investidores para sua marca, clientes, né? E assim por diante. Então, do de 2013 para cá, não houve muito diferença, porque ali a gente já tinha as redes sociais, com menos poder talvez, né, mas já tinha. E dos tempos primórdios, né, da quando eu comecei na área de comunicação, que não havia nada disso, a diferença é muito grande. Que é isso, só para resumir, é a conquista um a um, da reputação da empresa. E o livro Gestão da Reputação. Como a organização comunicacional de uma empresa se põe, na atualidade, para gerenciar esses riscos e crise. E então, Anita, esse livro, ele foi um livro muito importante, porque eu coloquei essa questão da importância de olhar para os riscos reputacionais. Para a gente construir uma reputação e administrar crises, né? Porque hoje, o que acontece? Crises acontecem a cada segundo por causa de tudo isso que eu acabei de contar para você, por causa das redes sociais. Então, se você administrar bem os seus riscos, então só exemplificando, dentro de uma empresa, você sabe que você tem algumas vulnerabilidades, né? Você gera impacto, toda empresa gera impacto, positivos e negativos. E dentro daqueles impactos negativos, você precisa levantar quais são as vulnerabilidades da empresa para que você não deixe que aquilo vire uma crise. Então esse livro ele foi muito focado nisso, em levantamento de riscos, gestão de riscos, para você evitar crises e construir uma boa habitação, certo? Então, eu entrevistei várias empresas, gestoras de comunicação, e perguntando para elas como é que elas fazem essa gestão de riscos dentro das empresas, para trazer essa importância, essa relevância. Então é isso. Você fazendo bem a gestão dos riscos e vulnerabilidades, você consegue minimizar, eliminá-los, né, para que você não tenha crises. E você não tendo crises, você consegue gerenciar melhor a sua reputação. Essa é a jornada, né, dessa construção. Perfeito. Tu compartilhou também uma entrevista, com o título Por que o Brasil precisa olhar além da gestão tradicional. As entrevistadas, né, foram Betânia Tanuri e Luísa Tanuri, mas em questão da tua perspectiva e da tua trajetória, como tu responderia essa pergunta e de que forma tu passaria para os teus alunos? Você pode repetir a pergunta? Semana passada, sim, mas assim, eu fiz eu comentei uma matéria que elas escreveram, né, Eu só queria lembrar o título. o título era uma pergunta, assim, por que o Brasil precisa olhar além da gestão tradicional? Ah, perfeita. O Brasil precisa olhar além da gestão tradicional, porque a gestão tradicional, ela olha muito para o bottom line, os resultados, apenas resultados das empresas. E quando você olha e vai além, você vê todo o ecossistema, né? Eu falo que é um olhar mais holístico, né?
de todo esse ecossistema das pessoas, né, que quem faz as empresas são as pessoas. O ambiente de trabalho, a discussão hoje de que trabalha-se dentro ou fora da empresa, né, qualidade de vida. Então é olhar, né, ir além da gestão, é olhar para as pessoas, humanizar essa relação, né, ir além do bottom line, como a gente fala no economês, né, dos resultados finais de uma empresa. Então, essa é uma transformação que a gente tem que fazer em todas as empresas, olhando para a questão da cultura organizacional. Como é que essas pessoas estão sendo tratadas hoje, se elas estão recebendo respeito, estão sendo admiradas, estão sendo reconhecidas, estão felizes naquele ambiente de trabalho para trazer bons resultados. Então, tudo isso é consequência, o resultado acaba sendo consequência de um bom trabalho, de gestão organizacional. É isso que eu quis dizer. E também mulheres na gestão, da reputação, tu colaborou, né, como coautora. Que informações tu destacaria da obra sendo uma mulher gestora da comunicação? Então, eu inicio esse livro vai ser lançado agora em maio, no 27 de maio, em São Paulo. Aliás, quero convidar todos vocês que estiverem em São Paulo para ir nesse lançamento, que vão ser, eh, mais de 20 mulheres que fizeram a história da reputação no Brasil. Então, eu quero, contar para vocês, o meu exemplo de reputação. Eu inicio esse meu artigo, né, é um artigo dentro desse livro, falando que, eu entendo que a reputação é tão importante pelo exemplo do meu pai. Meu pai é médico, né, ele está hoje com 103 anos. Claro, já está bem distante, assim, da realidade e tal, mas eu me lembro que, ele é mineiro, né, eu sou de Pouso Alegre, e eu ia, mensalmente a Pouso Alegre para passar um final de semana com ele. E nós saímos para caminhar, isso ele estava com 95 anos. Nós saímos para caminhar na cidade e a cada 10 passos que nós dávamos, alguém parava para falar com ele e dizer que ele tinha, salvado a vida de alguém. Ou: "Ah, doutor Gabriel, nasci com o senhor". Ou uma senhora via e falava assim: "Olha, o senhor me salvou". E assim sucessivamente. E eram passeios que me traziam esse exemplo, exemplo de alguém que construiu uma profissão, deixou um legado, porque naquele momento ele já não trabalhava mais, e era reconhecido por aquilo que ele tinha construído. Então, para mim, ficou com um grande exemplo de reputação e legado. E eu inicio esse, meu artigo falando sobre exatamente sobre isso, de que a reputação ela é construída ao longo de uma vida. É uma jornada que a gente faz com pequenos, né, pequenas atitudes, experiências que você tem com aquela pessoa, ou com aquela empresa, e você vai construindo aos pouquinhos e, ao final, você tem uma história de uma boa reputação. Eu costumo dizer que tem uma diferença muito grande entre imagem e reputação. A reputação é a construção da história e a jornada de uma pessoa ou de uma empresa. E a imagem é um fotograma daquele filme. Então, a reputação é um filme inteiro e a imagem é um fotograma. Então, muitas vezes você tem um problema, uma grande história, uma grande reputação, você tem alguns problemas de imagem, mas que você pode reverter se você tem uma boa reputação. Então, esse livro é um livro, que eu escrevi esse artigo, inicio, né, com esse exemplo, o exemplo do meu pai, que na verdade é para mim um grande exemplo, e eu conto muito da minha história, né, como eu comecei, os problemas que eu tive dentro da minha carreira, desafios, as percepções que eu tive que trabalhar. E conto também conta uma coisa interessante que minha mãe sempre dizia, perguntava: "Minha filha, o que que você faz mesmo? Porque é difícil contar para minhas amigas, por essa área de comunicação, assim, meio um pouco
pouco diferente, um pouco confusa. Então, eu sempre explicava que a área de comunicação corporativa ela é uma ponte, né, que faz essa relação entre as empresas e os seus stakeholders, então estava sempre explicando. Então eu acho que é um pouco isso, esse artigo ele conta a minha jornada, né, de onde eu vim para onde eu cheguei, né, e também quais são os meus exemplos de construção de reputação. Então tá bem interessante o livro, todas as coautoras estão contando também exemplos, como esse. E para finalizar, quais dicas tu dá para os alunos que desejam atuar na mesma área profissional que a tua? Meu grande exemplo, para os profissionais é que, primeiro, leiam muito, tenham, precisam entender um contexto, o contexto do mundo que nós estamos vivendo hoje. A leitura ela é assim, fundamental para você entender o contexto. Leia tudo. Leia romances, leia, revistas, jornais, redes sociais. Não fiquem apenas nas legendas, dos TikToks, das dos Facebooks, ou dos Instagrams, ou dos Twitters. Entrem a fundo no contexto do que está acontecendo hoje, lendo artigos, resenhas, críticas, porque nós somos profissionais que vamos ter que ter e contextualizar coisas, ideias, experiências. E para contextualizar, você precisa ter repertório. E o repertório vem do conhecimento. Então, é importantíssimo ler, ler tudo que passar pelas suas mãos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando você chegar dentro de uma empresa e for trabalhar a comunicação de uma empresa, vá a fundo conhecer o que aquela empresa faz. Qual é a estratégia de negócio daquela empresa? Entender com profundidade onde essa empresa quer chegar, para você poder adotar aquilo, aderir aqui, engajar os colaboradores, engajar os stakeholders para que a empresa construa e chegue onde quiser. Se você for trabalhar numa agência, então eu já dei exemplos para você de uma pessoa que vai trabalhar numa empresa, e agora eu vou falar para você uma pessoa que vai trabalhar em agências. E trabalhar em agências de comunicação e relações públicas é um excelente começo. Por quê? Porque você consegue entender vários setores, vários tipos de clientes, de empresas, e isso te dá uma velocidade, rapidez para construir planejamentos, entender, né, planos mesmo de comunicação e ver como é que você pode ajudar aquela marca a conquistar a reputação. Então, existem hoje, né, muito diferente do mundo que eu conheci quando eu comecei, existem, assim, oportunidades excelentes no mercado para quem está começando na área de comunicação e relações públicas ou publicidade, né, porque existem grandes agências que estão fazendo excelentes trabalhos e que podem, trazer essa diversidade para a gente. E também grandes empresas que a área de comunicação é hoje chave. É estratégico, são todas as grandes empresas, pequenas, médias, sempre tem uma pessoa de comunicação ali cuidando. Porque eu volto no início da nossa conversa, Anita, o mundo mudou e nós estamos em rede. As redes olham para as empresas com um olhar de lupa, com críticas. E as empresas precisam das pessoas da área de comunicação para protegê-las, proteger a reputação delas. Perfeito. Elisa, muito obrigada por ter participado. Muito obrigada pela tua participação. Até o próximo LabJ Entrevista.